Programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. A Junta Comercial do Piauí, JUSEP, que é um dos órgãos mais importantes para o Estado, figura hoje entre as melhores, se não a melhor do Brasil. Mas a realidade nem sempre foi essa. Em um passado não muito distante, os problemas eram muitos e a JUSEP figurava entre as piores do Brasil, se não a pior. Mas o que mudou? O que ocorreu para haver essa transformação tão grande? Para termos uma ideia, nos 2 primeiros meses de 2023 foram abertas 1.338 empresas no Piauí. Outro ponto a destacar é que o Piauí acumula 265.897 empresas ativas. E esse saldo bastante positivo mostra que nosso estado está em pleno vapor e se recuperando rapidamente dos impactos da pandemia. Para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, nesse mês das mães, recebemos em nossos estúdios a mulher, esposa, mãe, empresária, conselheira do Serviço Social do Comércio SESC e presidente da Junta Comercial do Estado, Alzeni Porto. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos a empresária, conselheira do Serviço Social do Comércio, SESC, e presidente da Junta Comercial do Estado, doutora Alzeni Porto. Seja bem-vinda, doutora Alzeni. Para nós é uma honra ter aqui a sua presença, né? Muito eu já queria ter feito esse bate-papo aqui, porque muitos entrevistados, em outras entrevistas, em outros programas, sempre falam da Junta Comercial, sempre se referem assim muito positivamente. E eu tenho acompanhado o seu trabalho à frente da Junta Comercial e sei que quando a senhora assumiu, a situação lá era caótica. Eu mesmo, como advogado, vivi essa realidade na prática. Era uma via crucis abrir uma empresa aqui no Piauí. E aí eu quero iniciar perguntando qual é a realidade da Junta Comercial hoje, depois que a senhora assumiu a presidência. Agradecendo aqui, doutor Napelo, esse convite, muito nos honra estar presente, principalmente sendo entrevistado pelo amigo, professor e colega lá de conselho. A Junta Comercial, ao longo desses anos, nós iniciamos, na realidade, ainda no governo do Wellington Dias, né? Estamos agora, passamos pelo da Regina, estamos agora com nosso Rafael Fonteles. Então, passou uma transformação assim, passando a valorizar o empreendedor. Acredito que o que falta muitas vezes em termos de órgãos públicos, do olhar do governo para o empreendedor, é entender onde devemos atuar para melhorar principalmente a questão do empreendedorismo. Dar a este empresário um campo mais fértil, um terreno mais fértil, para que ele possa fazer o que ele faz de melhor, que é empreender, que é gerar empregos, gerar rendas, trazer o desenvolvimento para o Estado. E Rafael Fonteles, nosso governador, ele tem um olhar extremamente generoso com este campo do empreendedorismo. Então, o que ele procurou fazer, né, ao longo mesmo enquanto ainda secretário? Sempre nos apoiando nas mudanças, sempre a Secretaria da Fazenda foi a primeira que se integrou ao sistema REDSIM, que foi a grande mudança que aconteceu nesse período, que foi tirar aquele documento que se trabalhava, como mesmo citou há pouco, extremamente moroso, processo físico, aqueles processos ainda no papel, e trouxe para a tecnologia. Quer dizer, nós tivemos aí como primeiro parceiro a Secretaria de Fazenda, por sinal, uma das primeiras parceiras em termos de Brasil. Né? Eu passei 2 mandatos à frente da FENAJU, que é a Federação Nacional das Juntas Comerciais, e naquele momento eu já dizia para os nossos parceiros que não foi difícil trazer a Secretaria da Fazenda. Outros órgãos estavam com uma certa resistência, mas a Secretaria, ao contrário do que acontecia nos outros estados, ela foi a primeira. Então, o que a gente procurou fazer? Dar ao empreendedor aquilo que ele merece, que é um tratamento digno, é um tratamento respeitoso, principalmente dando a ele a celeridade, dando a ele a segurança no seu
empreendimento. E eu participei de um projeto, que é o projeto Doing Business, que é realizado pelo Banco Mundial, onde se avaliou o ambiente de negócio de cada estado brasileiro, ainda antes do período da pandemia. E do qual, né, como eu já disse, eu tive a oportunidade de colaborar com esse projeto. E um dos elementos de análise foi sobre as juntas comerciais dos estados. E na avaliação do Piauí, a junta comercial, ela foi avaliada muito positivamente. E aí eu pergunto, qual a colocação da JUSCEP em relação com outras juntas comerciais de outros estados no Brasil? Porque eu tenho ouvido que hoje nós somos uma das melhores, se não a melhor junta comercial do país. Sim. Na realidade, quando se fala em junta comercial, as pessoas tendem a trazer os órgãos de licenciamento para dentro desse contexto. E são duas situações diferenciadas. Nós temos o registro, que o registro pode ser feito pela junta comercial, pela OAB, para os advogados, pelo cartório, né? Então, normalmente as pessoas trazem, assim, não só o registro, mas elas pensam em termos de laudo do Corpo de Bombeiro, laudo da vigilância, um laudo do meio ambiente, que ainda até então estava muito moroso, que ainda está moroso, mas que já estamos trabalhando nesse segmento. Mas se nós pensarmos em termos de registro, a Junta do Estado do Piauí, ela sempre esteve muito bem colocada. Fomos, por sinal, o primeiro a mudar esse ambiente, a tornar a Junta 100% digital. A Junta Comercial do Piauí foi quem chegou, marcou dia e hora de mudarmos o sistema de assinatura. Ou seja, a partir de hoje não receberemos mais processos físicos. Você imagina que há uns 6 anos atrás, você chegar para um empresário e dizer, olha, a partir de hoje, aquele contratozinho que você faz e traz assinado a caneta, ele não serve mais para dar entrada na junta. Você precisará de um certificado digital, no qual você irá assinar digitalmente, assim como o seu contador, os sócios, né? E a partir daí nós vamos estar com essa documentação correndo digitalmente. Era algo inimaginável, principalmente quando se falava no interior. No interior, nossa, aqui nós temos 224 municípios, alguns muito distantes, e muito difícil, situações totalmente assim, desiguais em termos de um município que tem pouca constituição de empresa, assim, a habilidade ainda não é tanta. E aí você vê que existia ali uma dificuldade em relação a isso. Mas mesmo assim, a gente só tem um jeito da gente terminar, começar. Então vamos começar. E marcamos dia e hora. E assim aconteceu. Eu acho que o segredo é você não voltar atrás, sabe? Decidir e seguir. Andar sempre perseguindo o teu objetivo, que é tornar 100% digital. E a partir daí a gente foi simplesmente amparando aquilo que faltava, como num primeiro momento a gente teve que fazer a digitalização daquele documento que a gente estava recebendo, né? O nosso empreendedor trazia um processo e a gente tornava digital. A partir daí, agora a gente não vai mais receber assim, você já manda digital. Então, tivemos aí um período, talvez, de uns 6 meses de adaptação. E fomos o primeiro estado a tornar esse sistema digital. Então, os outros já usaram o Piauí como um case de sucesso dentro desse segmento e assim fizeram também, ainda tem estado que ainda está fazendo, ainda está tornando. O nosso já há muito tempo está 100% digital. Diria aí que a pandemia, quando chegou, já encontrou a gente 100% digital. Veja que maravilha, não foi? Excelente. Até porque se a pandemia mudou e colocou todo mundo no digital, na verdade, a gente aqui no Piauí já estava digital. Acho que essa também é uma das razões de ter ele colocado na presidência nacional das juntas comerciais do Brasil. Com certeza ajudou. O que foi bom foi a gente mostrar para o contador, porque mudança assusta. É natural. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o profissional X, ele é muito resistente à mudança. Na realidade, nós somos resistentes, todos nós somos resistentes à mudança. Mesmo quando essa mudança, ela vem... Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Exatamente. Então, às vezes ela vem para te beneficiar, mas você se torna, assim, ainda um empecilho naquele momento, porque você tem receio de sair dessa tal zona de conforto. Então, quando eu falava para os nossos contadores, olha, isso vai ser bom para você vai sair de dentro do órgão, você vai estar dentro do seu escritório, da sua casa, você pode sair de férias e lá você trabalhar um pouquinho, independente se você está dentro ou fora do Brasil. E quando a pandemia chegou, aí os contadores viram o tamanho do benefício que nós fizemos. Enquanto ninguém podia trabalhar, né? Infelizmente passamos por esse período, onde a gente não conseguia trabalhar, estava lá os contadores trabalhando
tranquilamente, porque nós estávamos em nossas casas analisando os processos normalmente. A gente simplesmente tirou o funcionário de dentro do ambiente público ali, do espaço físico da junta, e levou as máquinas até a casa dele. Então, a gente passou a trabalhar até com mais eficácia. Por quê? Porque no período da pandemia as pessoas tinham tanto receio que elas preferiam ficar trabalhando o tempo inteiro para não pensar, né? Então se tornou, foi mais ágil o processo. É verdade. E às vezes alguém quer abrir uma empresa, e a senhora agora há pouco colocou que pode abrir na OAB, né, no caso dos advogados. Tem empresas que é no cartório. Como é que funciona essa divisão? O que é no cartório? O Sebrae também pode abrir empresas? Como é que funciona? O Sebrae, aí nós temos assim, o portal do empreendedor. Ali é constituída a empresa MEI, né? Sim. Que é aquele... É o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, o que é bem interessante, assim, esse número que há pouco o senhor citou aqui, ele não incluiu o MEI, né? Que se falarmos em MEI tem uma quantidade imensa do primeiro trimestre, né? Sim. Então, assim, se você vai abrir um MEI, vai aonde? No portal do empreendedor, que também é muito ágil, é muito tranquilo, haja vista portal do empreendedor do Sebrae. Não é é do governo né? federal. Governo federal, né? É do governo federal. A gente sempre faz essa mistura assim com o Sebrae, porque o Sebrae ele é um defensor ferrenho do MEI, quer dizer, é uma instituição que ampara muito, né, esse segmento. Isso é muito bom, porque eu sou uma defensora do MEI também, porque eu vejo assim, é como se você estivesse fazendo um estágio, como empreender. Você tem ali uma zona confortável, que é a questão do MEI, onde você vai desenvolver o que sabe fazer de melhor, vai pagar um imposto pequeno, você já tem a certeza de quanto vai te custar em termos de imposto, você pode contratar no limite que é permitido, né? Sim. Você pode faturar no limite que é permitido, passou daí, você já tem que passar para enquadrado num outro segmento, mas ele te dá assim acho que hoje até 80 mil, se não me engano, 80 mil de faturamento, dois contratados, né? 80 mil. Então, é algo assim que, para o pequeno empreendedor, é muito fácil, é muito tranquilo, porque ele vai estar tendo alguns benefícios, como em alguns casos a preferência vem para ele, por exemplo, pequenos contratos em prefeitura, coisa desse tipo. Eu acho que o governo acertou muito no momento em que ele deu essa condição, né? Mas aí o Sebrae ele não é um órgão de registro. Quem é a OAB para os advogados? O cartório. Aquelas empresas que não têm fim lucrativo, uma igreja, um partido político, as associações são feitas através do cartório, né? E a de registro mercantil, com fins financeiros, são feitos na junta. Hoje, nós temos empresas que chegam a ser constituídas em 1 minuto, 2 minutos. Desde que o nosso usuário, o nosso cliente, eu prefiro sempre chamar as pessoas que utilizam o serviço público da junta de clientes, né? Porque quando a gente fala que é um cliente, ninguém quer perder um cliente. A gente tem um respeito imenso com o cliente. Então, para mim, ele é um cliente. Então, se ele fizer uma opção pelo o contrato padrão, que é aquele contrato social, onde vai ter ali todas as cláusulas necessárias, ele diz, não, eu quero esse contrato. Ele só preenche ali, põe os dados, aí manda para a junta, faz o pagamento, né? Tudo através do sistema online. Ele faz o pagamento, manda para a junta. Em menos de 2 minutos, só está de volta, 1 minuto e meio, aquele processo está de volta para ele. Isso, em qualquer lugar do mundo que ele esteja, ele pode acessar esse portal, essa plataforma. Então, o que o nosso governo hoje está vendo? Se a junta, que era um órgão inóspito, quando chegamos lá realmente era meio assustador, deu tão certo de nós trazermos para essa facilidade, por que os outros órgãos também não vão fazer isso? Então, nós tínhamos até então uma quantidade mínima de atividades de baixo risco. Não é razoável que a gente pense em colocar uma empresa e ali comece a pedir laudo do Corpo de Bombeiro, laudo da vigilância, e vem toda aquela burocracia e você fica pensando quando que você vai adquirir aqueles laudos. A resposta é quase sempre que é muito difícil, porque estavam tudo misturada, o baixo risco com o médio risco, quer dizer, algumas coisas que poderia ter. Uma triagem, né? Isso, então o governador Rafael Fonteles disse, eu quero que a gente apure aí qual essas empresas podem cair para o baixo risco. Facilitar, eu quero facilidade com segurança. Então, a gente reuniu os órgãos, que
tem a ver com isso, que é Vigilância, Corpo de Bombeiro e Meio Ambiente, e a Junta Comercial. A ADAP não faz parte direta, mas também está com a gente. E ali cada um trabalhou seu baixo risco. Aí você pensa assim, eu vou botar uma lavanderia. Aí você pensa logo, é um alto risco. Mas nem sempre é um alto risco. Vamos que eu resolva botar uma lavanderia, eu digo, vou usar lavadoras domésticas. Qual é o risco que essa lavadora vai me oferecer? Nenhum. Então, lá ele diz, é uma lavanderia? É. Tá? Pode ser um baixo risco. Você usa caldeira? Ah, eu uso caldeira. Então, ela deixou de ser um baixo risco, aí ela sobe para o alto risco. Outro nível. Isso. Mas aí, assim, essa separação, ela é muito benéfico ao empreendedor, porque aquilo que é de baixo risco, você não fica presa a nenhum tipo de licença. Essas licenças, elas passam tudo direto. Aí você diz, Alzeni, e como é que a gente faz isso? Você assina ali um termo de uma autodeclaração dizendo que o seu empreendimento é aquele. Se lá você passa uma informação divergente, se você está com uma atividade de alto risco e quer passar uma informação distorcida, obviamente que criminalmente você vai quem ser vai responsabilizado, responder é quem assinou. A empresária, conselheira do Serviço Social do Comércio, SESC, e presidente da Junta Comercial do Estado, doutora Alzeni Porto. E agora, doutora Alzeni, eu queria, assim, com relação às atividades empresariais, quais são as que lideram o ranking das novas empresas? Eu penso que sejam a MEI, né? Mas, além disso, onde ficam essas empresas aqui? Se elas se concentram em alguma área específica, como é que está o mapeamento dentro do nosso estado? Pois é, veja bem, MEI hoje, ele tem a possibilidade de trabalhar na própria casa. Foi outra inovação, foi outro benefício que foi criado, ele não tem que comprovar, ele não tem que ter uma vistoria, não é cobrado nenhum tipo de vistoria. Tem a parte boa e tem a parte temerária, que é a informação quando ela vem distorcida, né? Mas passando assim, vamos acreditar que a informação que foi dada é a informação correta. Então, se ele não tem uma movimentação de cliente muito grande, ele poderá usar o endereço da sua própria residência para assim trabalhar. Se nós observarmos hoje, através das redes sociais, principalmente a parte de comércio, né, produtos e serviços, a gente tem nas redes sociais a quantidade imensa. Aí você diz, sim, qual é o endereço? Dificilmente você precisa ir no endereço daquela empresa. Digamos que uma empresa de... não sei em qual atividade ela estaria, mas vamos pegar. Você precisa de uma empresa detetizar a sua casa. Você não precisa ir nessa empresa para saber, não. Você vai contratar o serviço, ele chega até você. Você vai lavar o seu carro. Não, eu quero lavar meu carro e eu quero higienizar os bancos e quero fazer um trabalho no couro para que eles conservem mais. Você não vai precisar levar o seu carro lá nesse posto para fazer. Você liga, a pessoa vem fazer esse serviço já na sua casa. Então, tem inúmeras atividades nas quais as pessoas têm suas empresas e, basicamente, elas não utilizam suas instalações. Muitas vezes as pessoas falam assim, o centro de Teresina está acabado, as empresas estão fechando, vai acabar tudo. Meu Deus, é muita empresa fechando. Gente, isso não é verdade. Existe uma migração, uma transformação. Tudo na vida passa por transformação. Então, quando você vê ali uma quantidade de pontos caros, que no passado a gente pagava luvas, que a gente... quem conseguiria um ponto no centro? Era muito difícil. Eu mesma paguei luvas para botar um armazém na Avenida Maranhão, né? Desocupava um ponto, a pessoa que te cobrava a luva, que era o ponto que ela estava te cedendo, aí você ia acertar o aluguel, coisa desse tipo. Hoje, praticamente, isso não existe. Por quê? As pessoas estão usando os bairros, colocando suas empresas em bairros, colocando suas empresas mais na questão digital, tendo um endereço, muitas vezes, das suas próprias casas, e com isso economizando em custo, porque no passado também, você para conseguir uma linha telefônica, era um Deus nos acuda, né? E agora eu queria saber como é que a senhora conseguiu, enquanto esposa, mãe de família, né? Como é que conseguiu a avó, né? Empresária, como é que conseguiu, como é que consegue administrar esse tempo para dar conta de tanta coisa? Eu costumo dizer que o tempo é uma questão de prioridade, sempre sobra, né? Sempre sobra tempo para a família, sempre sobra tempo, porque tem as prioridades, eu digo sempre sim. Tem uma coisa que eu não deixo de fazer nunca, um celular. Se for da família, eu atendo sempre, independente de com quem eu esteja, onde eu esteja. O meu celular tocou, eu olho, vejo que é da família, eu pego. Porque a gente nunca sabe se vai ter uma chance de resolver aquilo que você está resolvendo naquela hora. Então, muitas vezes, é uma pessoa sua
precisando de tua ajuda naquele momento e você deixa esperando. Então, isso não tem como você negociar. Então, tem algumas coisas, como eu, no momento de criar meus filhos, trabalhei muito, muito, muito mesmo, e prioridade total com eles, aí foi passando, os meninos cresceram. Eu digo, agora eu estou brincando de trabalhar, porque trabalho eu tive lá atrás, né? Quanto empresária, porque o empresário trabalha muito. A gente vive constantemente sobrecarregado de dívidas, de obrigações, de tantas coisas que você, como empresário, você não consegue ter muito sossego. Quando você passa, no caso, um gestor, a gente tem os problemas também, mas são problemas mais fáceis de ser solucionados. Não sei se é porque eu tenho o maior prazer em trabalhar na junta, isso me faz muito bem, a transformação, é você poder ver algo que antes era um empecilho e hoje ser uma facilidade, isso para a gente não tem preço. Eu acho que tudo que se vai fazer na vida é isso, é buscar o de melhor. Então, se você me perguntar assim, Alzeni, a junta hoje está 100% digital, em 2 minutos você consegue. Tem alguma coisa para fazer? Tem. Tem. E nós já estamos fazendo, porque nada... meu esporte preferido é bike. E bike é o seguinte, parou, caiu. Então, tudo na vida é isso. Parou de pedalar, caiu. Bom, doutora Alzeni, falando de tecnologia, a gente tanto falou, né? Vimos agora esse quadro aí no Espaço Inovação e dando continuidade ao nosso estúdio aqui com a empresária, conselheira do Serviço Social do Comércio, SESC, e presidente da Junta Comercial do Estado, doutora Alzeni Porto. E retomando, né, aquilo que a gente estava conversando antes do intervalo, que nós estamos no mês das mães. E eu queria aproveitar para que a senhora falasse um pouco mais, até para ser um exemplo para as outras mulheres que também são mães, que querem empreender, mas têm medo. Como é que a senhora conseguiu conciliar tantas atividades e ainda ser uma empreendedora de sucesso? Sempre dá tempo para cada coisa. Eu acredito que a mulher, ela por ter uma obrigação maior, porque você pode trabalhar fora, o tanto que trabalhar, quando você chega em casa, o trabalho de casa está te esperando, né? E com isso, os filhos, que requer muito cuidado, que requer o tempo da gente, então isso é muito importante. No momento de empreender, hoje, principalmente, você consegue trabalhar muito, uma parte lá fora, outra em casa, o sistema home office ajuda bastante. Algumas empresas, elas até preferem que esse servidor, esse funcionário trabalhe em sua casa, presente uma produção maior, mas independente disso, mesmo que tenha que trabalhar lá fora, que dá aquele expediente de ir lá pela manhã, à tarde, normalmente a gente concilia com os filhos, porque os filhos também não ficam em casa. Hoje, os meninos têm muito mais, a agenda deles... Atividades, né? A agenda dos meninos hoje é mais lotada do que a dos pais, né? Então, você leva o menino lá para a aula normal e depois para o inglês, são tantas atividades que quase sempre dá para você conciliar com a sua. E à noite você tem sempre tempo suficiente para poder trabalhar com os seus filhos, lembrando que a educação quem deve dar são os pais. Cada dia que passa existe essa distorção de que o colégio é quem deve educar nossos filhos. Na realidade, isso não deve acontecer. O papel da família e dos pais é fundamental, né? E isso não pode ser substituído. O pai não pode achar que o professor está lá para educar seus filhos. Seus filhos têm que ser educados dentro de casa com os princípios de seus pais. E aí sim a gente retoma. Eu nunca tive problema, doutor Campelo, em relação a conciliar meu tempo como mãe. Hoje, como avó, tenho 7 netos e eles requerem muito meu tempo. Eles me ligam e dizem, bom, hoje não é para ir para trilha, hoje você tem que levar a gente para o shopping. E a gente sempre dá um jeito de conciliar, mas o fato de você ser mãe, ter que cuidar de uma série de coisas, não atrapalha o empreendedorismo. Pelo contrário, muitas vezes essa ideia que você tem para empreender vem do dia a dia com seus filhos em casa, das necessidades deles. Você já começa a ver que ali tem um serviço ou um produto que poderia ser utilizado comercialmente. E tem muitas mães que têm algumas habilidades, né, que poderiam aproveitar essas habilidades, seja às vezes fazer um bolo, fazer uma sobremesa, e de dentro de casa ela consegue comercializar, consegue preparar, vender. Eu tenho uma amiga que hoje é dona de um buffet muito famoso aqui na nossa cidade.
que com certeza está muito bem, que ela começou exatamente com isso, né? Ela era sua mãe, esposa e sempre fez uma refeição muito boa, sempre tinha prazer naquilo que fazia, sobremesa, pratos. E aí ela resolveu explorar isso comercialmente. E hoje o sucesso dela é imenso. Por quê? Porque ela tem uma habilidade. Por isso que é importante, quando se fala assim, de fazer alguma coisa, saber da tua habilidade com aquilo. Outro ponto importante é que às vezes as pessoas criam um tabu sobre a abertura de um negócio, sobre empreender. Quais são hoje, ou se existem, se é que existem, né, dificuldades percebíveis durante a abertura de um processo de uma empresa? Não tem, doutor Campelo. Hoje, constituir uma empresa algo muito rápido, muito tranquilo. Hoje se entra na plataforma Piauí Digital e ela já é uma plataforma extremamente amigável, nosso sistema é extremamente amigável, vai dizendo o passo a passo que você precisa fazer. Se der alguma coisa errada, tem lá o telefone, que é o do suporte. É só ligar para o nosso suporte, que lá vai ter uma equipe orientando, dando a você todas as informações para que você possa constituir sua empresa. Mas eu sempre digo o seguinte, um contador é muito importante, assim como um advogado para uma empresa. Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu não quero precisar de um profissional, de um contador. Eu posso fazer sozinho? Eu digo, bom, pode, mas eu acho que eu, Alzeni Porto, iria utilizar o serviço de um contador. Por quê? Porque a profissão dele, aquela, ele vai te orientar não só na constituição da empresa. Um contador, ele começa te ajudando a escolher qual a melhor modalidade de negócio. Ele vai te auxiliar ao longo desse período aí que você está iniciando sua empresa, depois quando você precisa mudar, constituir algo maior. Então, assim como o advogado. O advogado, as pessoas pensam que a gente tem que chamar no momento de um conflito. Eu também sou advogada, né? E não é para um momento de conflito. Uma empresa, ela precisa de um advogado sempre, para que esteja orientando. Um trabalho de prevenção mesmo, prevenção, né? Evitando problemas mais tarde e dando a você uma segurança. Porque no momento em que o empresário está seguro com o que ele faz, ele produz muito mais. Sem dúvida. E muitas pessoas ainda, talvez por esse medo de se formalizarem, eles terminam empreendendo na informalidade, sem constituir uma pessoa jurídica. E muitos assim o fazem achando também que vão deixar de pagar impostos, enfim. Quais as vantagens, doutor Alzeni, de se formalizar, de se abrir uma empresa em relação a continuar trabalhando na informalidade como uma pessoa física? O risco da informalidade é imenso. Eu não aconselho ninguém a manter a informalidade, porque vai gerar problemas e mais problemas, vai gerar custos, muitas vezes, superior até a própria condição desse indivíduo pagar. Porque hoje, como foi falado no início aqui, da questão dos tipos de empresas, falou-se o MEI, que é aquele que você inicia pequeno, quem está pequeno ali, naquele momento não tem algo grandioso, ele já te dá uma formalidade. Então, formalizar uma empresa hoje é muito fácil, é muito tranquilo, é barato. Caro é você contratar alguém sem assinar a carteira. Caro é você deixar de pagar os impostos que você deverá pagar, até porque você vai estar concorrendo com alguém de uma forma totalmente desleal. Porque o concorrente não é aquele que concorre com você na mesma igualdade, quer dizer, é uma pessoa que eu estou pagando meus impostos, você está pagando os seus impostos, a gente está trabalhando buscando um mercado em termos de qualidade, em termos de oferecer o melhor. Agora, aquele concorrente desleal que está ali sem pagar os impostos, que está ali sem assinar a carteira dos seus funcionários, retirando direitos, aí esse sim é perigoso, porque ele está fazendo uma concorrência desleal e amanhã ou depois ele mesmo vai ser vítima dessa própria concorrência desleal dele, quando ele tiver que pagar todo aquilo que ele deixou de pagar no período certo. E o pior é que quando é pessoa física, e ele deixar de contribuir, de pagar os encargos vão ser muito maiores do que se ele pagasse como pessoa jurídica, não é isso? Com certeza, e sem contar que no momento em que você está formalizar, digamos, o MEI, você tem um sistema de previdência que está sendo recolhido, você tem que pensar, você hoje está lá com 20 anos, 18 anos, mas você vai envelhecer.
todos nós vamos envelhecer. Então, às vezes a gente olha as pessoas jovens, elas pensam assim, não, é como se existissem os idosos e os sempre jovens. Na realidade, isso não é verdade. Todos nós vamos envelhecer e chegar às fases finais, como tudo na vida. Então, se você começa a fazer o seu recolhimento previdenciário no período certo, é uma segurança que você terá no futuro. E a segurança que você vai estar dando àqueles que estão contribuindo com você. Se você omite esse sistema previdenciário dos seus funcionários ou seu próprio, você está tirando um direito imenso daquela pessoa e correndo um risco imenso. E outra coisa, se você for atrás de algum tipo de investimento, de um empréstimo, você só vai conseguir se for como pessoa jurídica. Pessoa física vai ser muito mais caro, não é isso? E nem consegue, porque até assim, quanto mais rápido você que está com sua empresa na informalidade, quanto mais rápido você formalizar, melhor, porque alguns empréstimos ainda requer um período de abertura da empresa. Ninguém vai chegar por aí emprestando dinheiro para uma empresa que acabou de ser constituída, porque ela não está no sistema ainda de aprovação dentro do mercado. Então, é necessário que as pessoas pensem muito assim, você vai iniciar um negócio, tem que iniciar um negócio da maneira correta, até porque hoje os impostos, eles são muito de acordo com o tamanho da empresa. No passado, quando eu comecei a empreender, não era como hoje, né? Você não tinha MEI, você não tinha Simples, era todo mundo no mesmo patamar de contribuição, né? O que não importava caro. Se era grande ou pequeno, pagava o mesmo percentual. Hoje não, hoje eu vejo assim com as empresas que participam do Simples, ela tem uma facilidade, o MEI tem outra facilidade, então não há mais porquê a pessoa ficar na informalidade. Quem está na informalidade, ele vai estar numa insegurança e a qualquer momento ele poderá sim ter um prejuízo imenso que poderá levar a sua empresa e mais o seu patrimônio particular. E quais as suas expectativas, já que nós estamos iniciando aí um novo governo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, especialmente aqui no Piauí, com o governador Rafael Fonteles, que a senhora já ressaltou várias vezes aqui o estímulo e o incentivo dele no aprimoramento da abertura de empresas e no desenvolvimento e no estímulo ao desenvolvimento econômico. Qual a sua expectativa para estes próximos anos aqui no Piauí? A minha expectativa é imensa. Eu estou num otimismo maior ainda. Nós temos um governador jovem, um governador que é empresário, um governador que tem uma visão totalmente aprimorada do ambiente de negócio. Ele já, acho que estou pegando aí janeiro, fevereiro, março e terminando abril, a gente já viu aqui veio a quantidade de projetos que ele já colocou em andamento. E outra coisa, nosso governador não é aquele que vai chegando ali e diz, não, vamos tentar, não, vamos fazer. A gente tem começo, meio e fim. Eu, como gestora, tudo para mim vem com prazo. E não é prazos longos, não, são prazos de minutos, né? Sim. São prazos de pequenininhos. Ele metas. De acordo com o tempo que daí vai sair, sim. Aí você pergunta, isso é bom, isso é ótimo. Eu acho que nós não podemos ficar naquele conforto, naquela linha de acomodação. Não, vai ser feito amanhã ou depois, tem que ser feito agora. Por quê? O Piauí tem pressa. O nosso empreendedor tem pressa, os nossos jovens que estão chegando têm pressa para ter um emprego. E dentro desse segmento, com a visão desse jovem governador e empresário, ele está criando, juntamente com a Invest Piauí, o Vitor, que é uma pessoa extremamente capacitada, eles estão criando centro tecnológico para que os nossos jovens tenham um ambiente para trabalhar, para treinar, para se aprimorar, porque de repente o meu filho tem lá o computador e outros computadores, tecnologia, a mãe, o pai consegue dar tudo isso para ele. Mas e aquele menino lá que não tem nada disso? Onde é que ele vai trabalhar com que o futuro vai exigir dele? O presente já está exigindo, o futuro mais ainda, que é a tecnologia. Então, nós estamos criando, sim, centros tecnológicos, nós temos aí a possibilidade de fazer com que os nossos jovens aqui exportem a sua mão de obra. Já tem muitos lá em Parnaíba, dentro da ZPE. Sim. Nós já temos jovens que estão trabalhando para fora do nosso país, trabalhando para outros países, recebendo em euro, recebendo em dólar, e trabalhando lá, sem deixar a sua terra, sem deixar a sua família, e trabalhando dentro da dignidade. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer ampliar
tudo isso, a gente quer que mais jovens tenham essa capacidade de trabalho, tenha este conhecimento, porque não é difícil, doutor Campelo, é só uma questão a gente cumprir metas, a gente seguir aquilo que está sendo determinado. E eu digo que hoje a gente falou de uma liderança lá, e que eu disse naquele momento que a liderança é quem faz com que os seus liderados realmente acompanhem. Nós temos hoje, neste momento, assim, cada governador tem o seu aspecto diferente de trabalhar. Sim. Eu respeito totalmente todos que passaram, mas assim, eu estou falando desse hoje, que a determinação dele, em termos de tecnologia, é muito forte. Então, ele está dando, assim, o caminho é esse aqui. Nós vamos seguir. Não é uma questão de você dizer, é opcional, não. É obrigatório. Nós vamos seguir e vamos fazer, sim, as entregas. Acredite que tudo que está sendo colocado vai acontecer. Vai acontecer porque o comandante está lá na cobrança direta. Acho que a sociedade toda está confiante nesse projeto que ele está trazendo para nós, e a senhora reiterando aqui. Pode ficar, porque eu lhe garanto. Nós que estamos trabalhando com ele, a gente sabe que não tem, o caminho é um só. É o resultado final, e esse resultado tem que vir a contento. Muito bem. Nosso programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, e antes de pedir à nossa entrevistada aqui que faça suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 10 de maio acontece o Delas Day em Teresina, um evento idealizado com o objetivo de conectar, gerar networking, insights e transformação ao empreendedorismo feminino no estado do Piauí. O Delas Day acontece no auditório do Sebrae de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio haverá também o Expo Soja do distrito de Nova Santa Rosa, em Uruçuí. O Expo Soja é a maior feira agrícola do estado, com grandes novidades tecnológicas, oportunidades de negócios, palestras e shows. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passa a palavra para a nossa entrevistada, a doutora Alzeni Porto, para fazer suas considerações finais. Doutora Alzeni, eu já quero agradecer imensamente, eu queria muito já ter feito aqui essa entrevista no nosso programa, como eu disse no início. Então, muito obrigado, excelente a nossa entrevista, e fica aí para as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, muito bom estar aqui, o grupo já conheci há muito tempo, já fui cliente enquanto empresário ainda da época do jornal, né? Jornal escrito. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, principalmente falando sobre algo que me deixa muito assim, à vontade para falar, que é da inovação, que é da transformação, porque nós vamos sim ser referência no Brasil e, quem sabe, muito mais distante. Acredito que daqui a 2 anos a gente já tenha essa transformação já bem adiantada. Bem adiantada. Muito bem, agradecemos aqui a doutora Alzeni e a sua audiência, e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @ODioTVP, e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.